Falar de como tudo começou é lembrar um pouco do passado, né? Voltar aí pelo menos 20 anos atrás, quando começou o meu contato mais direto com a música. Na verdade, eu fui nascido e criado na igreja, e aí você sabe que na igreja a gente tem contato com várias artes, dentre elas a música, e contato com diversos instrumentos, e aquilo me chamou logo muita atenção. E eu me lembro que por volta dos 10, 11 anos de idade eu me impressionei bastante com a bateria e queria muito aprender a tocar. Mas a grande dificuldade da época é que a gente não tinha professor na cidade que desse aula, né? E eu via tudo aquilo na igreja acontecendo, o pessoal que era um pouco mais velho do que eu já tocando, os adolescentes tocando, e aquilo me impressionava muito. E eu queria porque queria aprender. E aí, com essa dificuldade de não ter um professor de bateria na cidade que pudesse estar dando essas aulas, eu tive meio que trocar o instrumento. E aí fui apresentado ao maestro Abdias Silva, um grande contrabaixista aqui da nossa cidade, da nossa região, e passei então a tomar aulas de violão com Abdias. E isso se passou durante muitos anos, estudando com ele, aprendendo a tocar violão. E a partir daí, a partir do violão, eu tive também o contato e o encontro com outros instrumentos, me tornando assim um músico multi-instrumentista. E a bateria, acabei realizando, né, esse sonho de tocar bateria, mas também foi uma coisa bem autodidata, a partir dos estudos do violão, estudo de ritmo e tal. Eu então comecei a tocar bateria por conta própria, mesmo sem professor, e a coisa fluiu de uma maneira bem interessante, foi bem legal. A grande influência minha para ser músico, para me tornar músico, que me fez apaixonar por tudo isso, foi do grande Abdias. Por ser o meu primeiro professor, eu sempre brinquei, né, que ele era o meu pai da música, porque foi o cara que, através dele, eu tive contato com os outros músicos, conheci todo o universo dos artistas. Ele me dava coisas para ouvir que eu não conhecia, muito novo, 10, 11 anos de idade ali, tomando aula com ele. Então foi o cara que me influenciou totalmente, tanto no estilo de tocar, na maneira de compor, que me fez eu me apaixonar realmente pelo violão, porque eu vinha com essa ideia de tocar bateria, e aí remanejei isso para o instrumento, para o violão, e ele me influenciou diretamente. E aí, através da Abdias, eu comecei a conhecer os músicos aqui da nossa cidade, e a igreja também influenciou isso demais. E eu me lembro que na igreja tinha um time de músicos assim excepcionais. Eu venho daquela época que a juventude da primeira igreja era Nelício Júnior, Betão. Então aquela galera era, digamos, a nata da música da época de Tapetinga, né? O pessoal que já tocava há um tempo e já tinha uma experiência musical muito grande. E quando eu via aqueles caras tocando, eu ficava realmente assim impressionado. Eu queria tocar como eles, eu queria tocar com eles.
comecei a tocar com esses caras, com Nelício, com Beto, e aí isso me proporcionou um crescimento musical assim muito grande, e eu pude realmente, a partir dessa galera, ser apresentado a outros músicos profissionais, músicos aqui da nossa região. Então eles contribuíram diretamente para que tudo isso acontecesse. E aí começou a surgir um outro universo, né, de contato com músicos de outras igrejas. E eu me lembro que na época tinha o pessoal da Segunda Igreja, que era uma big band, né, com Abdias, com Estefânio na bateria, com Maurício tocando teclado. Então era um negócio assim que você queria ouvir música boa, você corria para a Segunda Igreja, porque era o grupo de louvor referência da cidade. E aí eu comecei a conhecer esses caras, andar um pouco mais perto, depois comecei a tocar com eles, então me influenciaram demais. E era um disco recém-lançado, era o maior sucesso que tinha, todo mundo tinha esse disco. E quando eu ouvi aquilo, eu fiquei realmente muito impressionado. Eu falei, nossa, eu quero tocar como esse cara. E aí começamos a estudar algumas músicas, tirar algumas músicas, a Abdias cifrava pra mim. E eu ficava ouvindo aquilo tudo, eu falava, nossa, o João toca demais, eu quero tocar como esse cara. Então foi uma influência, assim, um referencial como músico, instrumentista e violonista para mim muito grande.
por ser um violonista guitarrista, comecei a conhecer outros caras da guitarra, né, que também me influenciaram demais, como o Eric Clapton, o B.B. King, George Benson, que é uma coisa mais groovada, né, uma outra linha. Tem aquela galera do rock and roll também, que faz parte da nossa adolescência, né, o Steve Vai, o John Petrucci. Então, assim, são caras que também me influenciaram demais. E depois eu conheci um outro cara aqui da nossa região, que muito me impressionou também, o trabalho de Vitória da Conquista, né, que é o Elomar Figueira, que é um violonista, uma coisa mais regional, é uma outra linha totalmente diferente também, que eu me apaixonei quando eu fui estudar com um outro professor. Na época o Abdias tinha deixado de dar aulas e eu fui estudar com Lu Alves, e agora recentemente eu concluí o curso de licenciatura em música pela Unimes, que é a Universidade Metropolitana de Santos, em São Paulo. E aí realizei, né, esse sonho antigo de ser formado em música e trabalhar com música, que é o mais importante e o que traz um prazer muito grande para essa caminhada. Também tem todo um trabalho que eu faço de palestras e oficinas de educação musical, que mostra justamente como que funciona essa coisa de trabalhar com música e como a música deve ser utilizada em sala de aula. Pela lei que já existe desde 2011, ela já inclui a disciplina de educação musical dentro do formato do ensino básico, né? É obrigatório de primeiro ao quinto ano que se tem aulas de música. Então a grande dificuldade que a gente tem hoje é realmente de profissionais para que essa disciplina aconteça. E aí eu venho atuando nas escolas. Na Coedita a gente tem um projeto que acontece já desde 2014, que é o projeto Composição, onde todos os anos, de lá para cá, a gente estimula os alunos a criarem as suas próprias músicas, né? É um projeto que a gente finaliza as atividades do ano letivo, por ser um projeto mais complexo. Depois de trabalhar ao longo de todo o ano, eles começam a criar as suas músicas, escrevem as letras, as melodias, e aí eu fico meio que ali nos bastidores só orientando, ajudando nesse processo de criação, mas a execução, a elaboração, as melodias, as letras são todas elaboradas por eles. Eu faço só aquele toque final, o recheio
e aí a gente finaliza. 2014 a gente chegou a gravar, eu gravei um DVD com essas músicas, foram 10 músicas que a gente produziu e gravou. A música é muito atrativa, né? Muita gente quer tocar, muita gente quer cantar, muita gente quer trabalhar com música e muitas vezes não sabe como começar ou de onde isso vem. Então, assim, é algo bastante subjetivo, né? Eu sempre digo que você nasce com a música, ela tá ali dentro de você e você tem que proporcionar que isso aconteça e cresça de uma maneira em que se tenha uma qualidade para esse trabalho. A grande dificuldade às vezes é a forma de estudar, a dificuldade de você ter um bom professor, de você conseguir aprender um instrumento. A gente sabe que não é muito fácil e às vezes as pessoas acabam deixando isso de lado e deixando esse sonho, fazendo com que isso não aconteça. Mas acho que a principal dica, o grande segredo, na verdade, é você ter vontade e ter disponibilidade para aprender. A gente sabe que toda carreira, toda profissão existe, tem a exigência de que você se dedique para estudar, que você invista o seu tempo nisso, e com a música não é diferente. Você precisa investir tempo realmente para aprender um instrumento, precisa se dedicar ao instrumento, estudar, passar horas executando aquele instrumento para que você possa dominar então as técnicas, a maneira de tocar, consiga tirar o som daquele instrumento. Então tudo isso faz com que exija uma dedicação muito grande.